Sejam bem-vindos ao Atividades que Conectam, para falar mais uma vez sobre o futuro da educação. Vinheta. E hoje eu vou falar com o Eduardo Ruivo, que é coordenador do EAD do Campus Sales hoje em dia, graduado em Pedagogia e Administração Escolar pela Universidade de Salesiano e pós-graduado em Educação à Distância pela Universidade Católica de Brasília. E hoje vai conversar aqui com a gente da sua visão. Tudo bem, Edu? Como é que você está? Tudo em ordem. Fico muito feliz de ter aceitado esse convite. E depois dessa apresentação, eu queria saber um pouquinho da história por trás da história, né? Que fala esse cargo, parece que não caiu do céu. Não caiu do céu, tem toda uma construção, né? Eu trabalho com educação à distância desde 2006, 2007, quando eu me formei em pedagogia. Eu fui convidado a atuar e coordenar um núcleo de EAD. Entre 2008 e 2009, eu me formei em EAD, me especializei e desde então, entre tantos outros trabalhos, o EAD nunca deixou de fazer parte do processo. Mas já atuei com design institucional, já coordenei polo, já fui tutor, já coordenei outras instituições. Então, o EAD sempre esteve vinculado aí como uma ferramenta dentro do processo educacional, não só o presencial e outras coisas que a gente vai conversar, mas o EAD sempre esteve aí nessa veia. Sim. Eu conheci o Eduardo na virada pedagógica, que ele mesmo organiza, e lá que eu conheci a metodologia experiencial que você usa, e isso também achei uma coisa... Quando eu te conheci, nem imaginei que tinha alguma coisa a ver com a educação à distância no seu trabalho. Depois que eu vi que você tem os dois lados, tanto uma metodologia tão humana, tão presencial assim, e o EAD, né? Eu costumo dizer, isso é muito engraçado que eu digo isso lá na faculdade, a gente não consegue fazer EAD se não tiver gente. E por mais estranho que isso pareça, um bom curso de EAD, uma boa plataforma de EAD, por trás tem alguém que pensa educação. E educação tem vários formatos. Ele tem um formato presencial, a gente se conheceu num evento que eu coordeno com outras pessoas, chamado Virada Pedagógica. A ideia é que ele aconteça todo ano. Neste evento, eu estava aplicando metodologia experiencial, que é uma metodologia que eu conheci há uns anos atrás, tive a oportunidade de conhecer, e eu uso essa metodologia para qualquer tipo de formação, para trabalhar liderança, para trabalhar com uma série de pessoas, inclusive o meu relacionamento com os meus funcionários, os meus tutores, os profissionais que trabalham comigo, tem por trás essa metodologia. E eu vi que você também tem um cuidado, faz um trabalho de mediação de conflitos, tanto com os alunos, quando você trabalha, quanto com os professores, na relação professor-professor, né? Eu acho isso bem legal. Isso tem a ver com essa metodologia experiencial ou é uma outra coisa que você... Além de atuar com educação à distância na Campus Sales, além de cuidar desse evento da virada pedagógica, eu tenho uma empresa aberta de treinamento e consultoria, Ruivos Treinamentos e Consultoria, e a gente dá treinamentos exatamente para isso. Então, dentro de uma área escolar, dentro de um ambiente escolar, ou não escolar, até terceiro setor, ONGs, a gente, no processo que existe educação, a gente usa essa metodologia para mediar conflito, para trabalhar o relacionamento professor-professor, professor-aluno. Então, essa metodologia, por meio de dinâmicas, por meio de experiência, proporciona isso. Atualmente, com essa empresa que a gente abriu há 2 anos, a gente também faz isso no mundo corporativo. Então, dentro de uma empresa hoje, se eu tenho uma situação de conflito entre os funcionários, é muito possível usar a metodologia para sanar esses problemas, não só no mundo educacional, mas usar esse aprendizado para a gente resolver conflitos dentro do mundo corporativo. O que é muito possível você trabalhar das duas maneiras. Entendi. Como vocês puderam ver, ele faz bem pouca coisa, né, na área da educação. E eu queria entender um pouquinho mais o que é o trabalho de um coordenador de EAD hoje em dia. Quais são as suas funções, o que você tem que... Hoje, na faculdade que eu estou, antes de falar disso, assim, acho que é importante a gente entender que existem formas de EAD. Né? A gente entender, por exemplo, existem os cursos que a gente chama de 100% presencial. Então, são os cursos em que você não necessariamente tenha uma estrutura física que você precisa frequentar. 100% online. 100% online. Então, você faz ele 100% online. Dentro do MEC, os cursos 100% online existem momentos presenciais. Né? Então, hoje, pelo Ministério da Educação, a gente tem, por exemplo, você tem um curso de graduação 100% EAD,
você precisa efetivamente ter uma prova, ter uma atividade presencial, né, que comprove que você fez o curso e que endossa que você realmente cursou aquele processo. E existe também o que a gente chama de curso presencial com disciplinas EAD, os tais cursos híbridos, né? Na instituição que eu estou, eu coordeno as disciplinas de graduação que tem essas, né, disciplinas online. Então, hoje um curso, por exemplo, dentro da Campus Sales, você tem lá um curso de pedagogia. Todo semestre os alunos têm de 1 a 2 disciplinas EAD. Então, o que eu faço hoje lá neste formato? A gente coordena todas essas disciplinas, ao todo são 64 disciplinas no meu guarda-chuva. A gente tem uma equipe de tutores, professores, que são responsáveis por mediar o conteúdo, né, dos alunos. Então, eu sou responsável por verificar se o trabalho deles está bacana, acompanhar o trabalho deles, o relacionamento deles com os alunos. É meu papel garantir que a plataforma pedagogicamente consiga passar um conteúdo, né? Porque dentro do formato EAD você tem lá o conteúdo que não necessariamente ele é didático ou ele tem uma cara bacana para o aluno, até porque o professor que escreveu ele não necessariamente ele é um tutor ou ele tem a pedagogia. O formato já de uma aula, né? Sim, ele escreveu o conteúdo. Então você pega, por exemplo, um professor doutor na área do direito, o cara é muito bom naquela área, não estou criticando, pelo contrário, estou elogiando. Mas aquele conteúdo pode ser muito denso para o aluno. Então, é papel do professor tutor e do coordenador conversar e ver qual a melhor estratégia para pegar esse material e passar para o aluno de forma que ele veja esse conteúdo e consiga trabalhar com ele. Então, hoje, quem coordena EAD ou quem trabalha com EAD tem essa preocupação. E faz parte da pedagogia essa discussão. Entendi. E você acha que o papel do professor, do educador, muda muito na educação à distância? O papel do educador está mudando na educação como um todo? Como que você vê isso? Eu acho que a gente precisa pensar a educação não mais como a gente pensava vários anos atrás, né? Não dá para a gente entender que o papel do professor é o mesmo do de 200, 300 anos atrás. A gente falava disso antes da entrevista, né? Não dá para você pensar que a educação é igual, que as coisas não mudaram, que a tecnologia não está aí, que celular não está aí, que a internet não está aí. Então, o EAD é uma forma, é uma modalidade de ensino diferente que pode ajudar o presencial. E o presencial é uma modalidade de ensino que pode ajudar o EAD. Eu não consigo enxergar uma educação que não pense na outra, ou vice-versa. É muito bacana, você tem cursos híbridos como esse que eu coordeno, o EAD de cursos híbridos, assim, em que a gente pode ter essa troca de experiência, em que a gente pode ter essa troca de informação. Eu não consigo pensar um professor hoje que fique num formato de educação lá atrás. Então, para mim, hoje, um professor, um educador, que para mim são coisas muito parecidas, ele precisa estar antenado com aquilo que acontece, ele precisa estar atualizado com aquilo que acontece, ele precisa se preocupar com aquilo que acontece e, ao mesmo tempo, não perder aquilo que ele fazia, não perder aquilo que ele conhecia, aquilo que ele traz. O mundo mudou, a gente mudou, todo mundo mudou, mas eu não posso deixar de passar os conteúdos. O que eu preciso pensar é como eu faço isso. Né? Hoje, você entrar numa sala de aula presencial e achar que o celular é o seu inimigo e eu não posso usá-lo, então você é um professor que pensa de 200 anos atrás, onde o celular não existia. Você está colocando uma barreira já, exatamente, né? Exatamente. Não quer dizer que é bom, não quer dizer que é ruim, mas você já pôs uma barreira antes de experimentar. E um bom professor é aquele que chega no momento de hoje, se atualiza e consegue entender que celular pode ser uma ferramenta para fazer prova. É contextualizado, né? Exato. Sobretudo é contextualizar o que você está fazendo. Com absolutamente tudo, assim, você vai contextualizar em cada um dos momentos. Então, um professor presencial, ele tem o seu papel, um professor tutor, ele tem o seu papel, um educador de um terceiro setor, de ONG, eu fui diretor de instituição no terceiro setor por 10 anos, e a gente usava, eu brincava muito que todos lá eram educadores, do porteiro, a moça da cozinha, ou quem está na sala de aula, porque todo mundo educa, todo mundo se preocupa com isso. Freire já dizia isso. Né? Com certeza. Dialogicidade é algo que eu não consigo não enxergar em qualquer que seja o trabalho ou o ambiente. Então, quando você pensa os papéis desses profissionais, desses professores, desses educadores, cada um tem seu papel, seja ele presencial ou EAD. E o legal é que eles podem, em algum momento, se encontrar, se convergir, se trocar informação, ou até, para aqueles profissionais que gostam mais, usar suas aulas presenciais com ferramentas do EAD e usar no EAD as ferramentas do presencial e vice-versa. Né? Trocar essas experiências. A gente falava há pouco aqui,
o que eu enxergo como futuro de educação, já estou até avançando, mas assim, para mim não dá para pensar em educação se a gente não pensar em metodologias ativas, em formas de trabalho diferentes, em colocar o aluno como protagonista do processo, como um cara que ele é responsável por aquilo que ele vai fazer e o professor não é nunca o detentor de saber. Né? Se eu recebo hoje uma sala de aula com 30 alunos, os 30 têm histórias, os 30 têm conhecimento, os 30 passaram por alguma coisa, né? Ah, mas ele é da educação infantil, mas ele tem uma experiência, uma vivência, ele tem uma música que gosta, uma comida que adora, um lugar de onde veio, uma história com família, valores diferentes. Né? O adulto, então, não precisa nem dizer, o adulto tem uma história gigantesca. Você acha que o professor está com dificuldade de trocar esse papel, de deixar de ser a pessoa que vai passar o conhecimento para ser esse mediador? Ele tem dificuldade de fazer essa mudança de papel ou não? Léo, tem professores e professores como profissionais de todas as áreas. De todas as áreas. Então, do mesmo jeito tem advogados muito bons, a gente sabe que tem advogados que não são tão bons. Como tem médicos excelentes, tem médicos que não estão nem aí, não gostam de estudar. Professores é a mesma coisa. Né? O problema do professor é ele achar que a forma como ele dava aula há 15, 20 anos atrás é a mesma forma como ele vai dar aula hoje. As gerações mudaram. Eu estou falando de geração Y, geração Z, geração alfa, geração beta que está chegando nas escolas. Então, você pensar que essas gerações, de um professor baby boomer, que é de 5, 6 gerações lá atrás, Léo, é um absurdo. Um professor lá daquela geração achar que ele vai conversar com baby boomers. Hoje ele tem alunos da geração beta entrando na sala de aula. Sem mudar nada do discurso. E não mudar o discurso, exatamente. Então, é isso que ele precisa entender. É muita mudança. A gente ficaria aqui 10 horas conversando sobre gerações. E ele precisa enxergar que aquele aluno que hoje entra na sala não é o mesmo de 5 anos atrás, não é o mesmo de 10 atrás, não é o mesmo de 15 anos atrás. E as gerações foram mudando. Né? E se foram mudando, a gente também precisa mudar. E eu não digo mudar no sentido de não transmitir o conteúdo ou não ser o facilitador do processo, mas mudar a forma de fazê-la, o jeito de pensar, né? Levando em consideração o contexto, levando em consideração as tecnologias, levando em consideração o multiculturalismo, levando em consideração tudo que a gente tem hoje e que pode provocar uma enorme discussão em sala de aula, uma enorme experiência em sala de aula que também não precisa ser só sala de aula. Sim. Né? Limitado, eu não consigo mais enxergar hoje uma sala de aula em que todo mundo está olhando um para a nuca do outro. Né? Isso é um enorme problema. Eu vejo que a mistura do presencial com o digital transforma a sua realidade inteira num ambiente de aprendizado, né? Porque você pode estar vendo uma coisa no celular, chega num ambiente presencial, faz uma troca ali, mas quando você sai, tudo vai estar conectado, né? Mas aí é um desafio para esse profissional assumir esse papel como eu não sou controlador do processo. Sim, entendi. Não sou eu que... porque eu enxergo que alguns educadores, alguns professores enxergam que a sala de aula é aquele espaço em que ele está segurando uma rédea, o aluno é o cavalo, e ele está puxando a carroça. Na verdade, você tem que tirar o cabresto, você tem que deixar livre, né? E a única questão que o professor precisa fazer ali é assim, ele já tem nas mãos onde ele quer chegar. Ele sabe qual é o caminho que a gente tem que trilhar. Mas vai ter uma hora que esse cavalo, pelo amor de Deus, usei a comparação, usei a metáfora, vai ter uma hora que ele vai sair do caminho. Ok, cabe esse professor falar, olha, é para a esquerda, é para a direita. Ou, o que vai acontecer se você continuar indo por esse caminho? E se a gente for por aquele, o que acontece? Né? É papel do professor mediar e facilitar o processo. E alguns professores têm essa dificuldade porque eles se sentem perdendo o controle. Quando na prática a gente não está perdendo o controle, a gente está ganhando o controle. Como é que a gente ganha esse controle? Não controlando. Isso é meio estranho, mas é isso. É você deixar na mão dos alunos, cuidar do processo, né? E aí entender que, por exemplo, vamos trabalhar com projetos. Vamos, eu acho excelente. Metodologia de projetos é fantástica. Mas aí eu pergunto, quem escolheu o tema? Quem escolheu como fazer? De que jeito fazer? Onde fazer? Foi tudo o professor. O aluno não escolheu nada. Então não saiu do formato de sala de aula. Então não foi o aluno que gerenciou um projeto. E eu já vi projetos maravilhosos em que os alunos estavam à frente e o professor acha a oportunidade como facilitador de trabalhar o conteúdo que ele quiser. Contanto que aquele conteúdo esteja interligado
com o projeto que as crianças estão fazendo, com os adolescentes estão fazendo. E aí eles vão ver motivo no processo. Né? Hoje a gente aprende um monte de conteúdo, ou lá atrás a gente aprendia, ou para os professores que ainda estão usando aqueles métodos, a gente aprendia conteúdos que... Por que eu uso ele? Uhum. Ninguém me disse o porquê que eu ia usar a tabela periódica. Não tem uma conexão, um significado pelo aprendizado, né? Exato. E aí eu tive que decorar a tabela periódica, eu tive que decorar fórmulas de física, e hoje, enquanto educador, eu usei elas para quê mesmo? Não é a minha área. Uhum. Ah, mas eu não tenho que ensinar isso? Não tem que ensinar isso. Uhum. A questão é como tornar isso algo palpável para o aluno ver motivo nesse ensino. Porque a partir do momento que ele vê motivo, ele mergulha nesse ensino, ele faz, ele mexe. Ele vai usar o celular não para acessar um Facebook, um Instagram, mas para pesquisar, para tirar uma foto de algo e usar como consulta. Né? Hoje o celular tem inúmeras funções. O professor pode dar prova com o celular. Né? E não entender que o celular é o inimigo dele, pelo contrário. Existem recursos tecnológicos fantásticos. Né? Dentro do EAD ou dentro dos dois. É questão de conhecer, experimentar e ir aperfeiçoando, né? Porque a gente sempre vai tentar alguma coisa, não vai dar tão certo e vai O problema é sair dessa comodidade. Né? Sim. O professor, de novo, não vou generalizar, porque tem professores maravilhosos. Na própria faculdade que eu estou, conheço professores que a gente fica batendo, né? Conversando, trocando figurinha, que eu acho muito gostoso. Mas tem sim, a gente sabe que tem aquele professor que acha que a sala de aula é a lousa, é o giz, e o aluno está lá só para ficar ouvindo. E o pior é que ele não está disposto a mudar, né? Não porque ele não quer, não porque talvez ele tenha medo, talvez ele não tenha segurança de vamos mudar, vamos trocar o jeito. Vai sair daquele conforto que ele já achou. Mas há 20 anos atrás, quando ele começou, ele também não estava confortável. Né? Então, se a gente parar para pensar que todo ano, isso é algo que eu coloco para mim, tá, Léo? A gente nem falou disso, mas eu coloco para mim que todo ano eu me desafio. Me desafio a fazer algo diferente. Por quê? Porque se a cada 6 meses a gente tem um celular novo sendo lançado, então pelo menos um ano eu tenho métodos de ensino novos para aprender. Né? Jeitos novos de pensar, jeitos novos de ensinar, jeitos novos de aprender. Né? Então, eu coloco como desafio para mim fazer pelo menos uma vez por ano esse desafio próprio de como ensinar ou como aprender determinadas questões. Mas isso é meu. Né? E o legal seria se todo mundo parasse para se desafiar, para sair da zona de conforto. Né? Com tanta atualização acontecendo em todas as áreas, eu acho que é impossível. As pessoas que não estão dispostas a mudar começam a se sentir mal, que tem alguma coisa errada, né? Porque tá tudo falando que ela não tá certa, e ela tem que mudar, só que ela não quer mudar, e ela acaba ficando nessa... Ela fica para trás. Ela fica angustiada, né? Se a gente for falar de tecnologia, né? E aí não é o EAD, mas tecnologia do mundo, o mundo está mudando, tudo está mudando. Muito rápido. Né? A tecnologia hoje está muito disruptiva. Se você pensar 5, 6 anos atrás, você tinha um Uber. Né? O Uber chegando. Né? A minha opinião, daqui a pouco o Uber acaba. Né? Não estou aqui criticando o Uber, mas por que o Uber acaba? Vai vir outra coisa. Porque vai vir outra coisa, porque a tecnologia disruptiva é isso. Né? E vai vir outra coisa? De que coisa? Eu não sei. Já tem carros aí que andam sozinhos. Por que eu vou precisar do motorista? Né? Já tem helicóptero de uma Google com uma NASA que... Então, espera um pouquinho. Né? Já não tem mais piloto, já não tem... Quantos e quantos empregos, e a gente sabe isso por notícia, a gente sabe isso por pesquisas, quantos empregos já não acabaram ou vão acabar? Né? Cobrador de ônibus, cadê a quantidade de cobradores de ônibus? Por que acabou? Por que está acabando? Né? Porque hoje a tecnologia está mandando embora profissionais e esses profissionais vão ter que mudar. Tudo que for automatizável vai ser substituído, né? E aí as pessoas vão ter que ter trabalhos e funções completamente humanas, né? Revolução Industrial 4.0. Completamente, né? E aí se esse profissional da educação não entende que ele também tem que mudar, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar para trás. E lá na frente ele não vai mais se encaixar no mercado. Né? Então, são dois aspectos aí. É pensar a educação, é pensar o profissional e é pensar nesse aluno. E juntar esses três num único circuito aí e ver o que acontece. Agora, se um dos três não está no processo, eu não enxergo que a educação acontece. Entendi. Se alguém se coloca num degrau diferente dessa troca, não porque assim, se o aluno não vê interesse, não participa, não está na sala de aula, e quantos no nosso mundo, ou no nosso Brasil, ou na nossa cidade... Que a pessoa vai na aula, só que não está interessada mesmo, está lá dormindo no canto. Não adianta nada.
quantos professores ali são excelentes e quantos não são. Então, naquele processo de, não, eu vou dar essa minha aula porque eu estou bem desse jeito. Né? E aí a gente fala do tipo de educação. Não, olha, eu não acredito no EAD porque... Né, não, o EAD não tem contato com ninguém. Né? Eu diria, inclusive, que o EAD é ainda mais difícil do que o presencial, na minha opinião. Né? Enquanto especialista de EAD, assim, hoje um aluno que faz EAD e tem sucesso é um aluno com mais autonomia, com mais independência, é um aluno mais disciplinado, é um cara que organiza o seu tempo, que organiza seus horários. Então é um cara que faz muito mais coisa do que um cara do presencial. Ou que consegue trabalhar algumas habilidades que um professor do presencial fala, putz, como é que eu vou fazer esse aluno organizar o tempo dele? Como é que eu vou fazer esse aluno ter disciplina? Como é que eu vou fazer esse aluno ter autonomia? Sem essa autonomia, sem isso, não rola o tudo EAD. isso que eu falei, o EAD ele não faz. Entendi. Você acha mais difícil. Você acha que tem atividades, não sei se você já aplicou alguma, no ensino à distância, para promover o engajamento entre os alunos, fazer com que tenha um senso de comunidade, alguma coisa assim? Porque eu vejo que é meio que isso que perde, né? A gente tem uma atividade, vou puxar a sardinha para o meu lado, mas a gente tem uma atividade que foi eu que implantei na Campus Sales, que é uma atividade chamada Resolução de Problema em Grupo. Legal. E acredita, ela é nas disciplinas EAD. Ela não é no presencial. Aí você fala assim, pera um pouquinho. O aluno tem que resolver um problema. Tem que resolver um problema. O professor tutor apresentou para ele um problema. Um problema dentro da disciplina, atrelado àquele conteúdo. O professor deu a solução? Não. O aluno tem um tempo X para estudar o conteúdo, pegar esse conteúdo e aplicar para resolver o problema. Mas ele não faz isso sozinho, ele faz isso em grupo. Peraí, Edu, mas aí é fácil porque o grupo ele está na sala de aula do aluno. Não, o grupo, o sistema sorteia. Entendi. Então eu tenho, por exemplo, hoje na Campus Sales a gente tem curso de Direito de manhã, curso de Direito à noite. Beleza? Beleza. Nesse grupo pode ter dos 2 períodos. Porque é online. É online. A proposta qual é? Acontecer interação com pessoas que você nunca viu. Que nunca ia ver se você só fosse... Para resolver um problema dentro da disciplina que você está estudando. Entendi. E aí termina o semestre, um monte de aluno você vê no final do curso, trocando WhatsApp, conversando e falando com um monte de gente. A gente viu um grupo surgir lá para sair, para beber, do direito. Por causa porque se conheceram e trocaram figurinha e eles não se viam. Estavam na mesma faculdade. Então, é possível ter interação? Sem a menor dúvida. Que legal. Afinal de contas, a gente tem nas nossas redes sociais pessoas com quem a gente conversa, com quem a gente fala. Nós agendamos isso aqui hoje com certeza, via rede social. Acabou. Então, por que não? Se eu tenho um amigo que mora, sei lá, nos Estados Unidos, qual a dificuldade de encontrar com ele, ou de marcar um WhatsApp, ou de marcar uma conferência, bater um papo com ele, se hoje a gente tem tantos instrumentos para isso? E se a gente está numa faculdade, qual é a dificuldade? Aí você fala, mas isso é difícil. É difícil, concordo. Mas se a gente não pensar fora da caixa, se a gente não sair da mesmice, a gente não vai dar. Exato. Aí você vai falar, mas e o problema? Ok, o problema os alunos tiveram nota. É óbvio que tiveram nota. Notas boas, notas ruins. Mas por trás do processo, eles ganharam aprendizado de conversar com outras salas, de trocar figurinha. A Campus Sales tem uma unidade, que é a Faculdade Paulista de Comunicação na Paulista. A gente tem a unidade da Lapa. E eu tinha aluno. Grupo que tinha aluno da manhã e da noite da Lapa, da manhã e da noite da Paulista. Entendi. E eles nunca se viram, não se conheciam. Se falavam e tiveram que resolver um problema. Sim. Né, de uma disciplina X, foi necessário resolver o problema. Independente da nota, o resultado, e que foi muito positivo, mas assim, o processo maior estava onde? Na interação. Sim. Você resolveu um problema, trabalhar uma habilidade que hoje o mercado pede. Trabalho em grupo mesmo, comunicação, tudo mais. Como é que a gente resolve um problema, né? Putz, cair um problema dentro da empresa, o que eu vou fazer? Né? E se são filiais diferentes, como é que eu resolvo filial São Paulo, Rio, Manaus, eu vou ter que viajar todo dia? Não. Você resolve com educação à distância. É verdade. Então, a gente implantou isso, eu não consigo enxergar que o EAD se separa, pelo contrário. Né? Proporciona uma facilidade de comunicação enorme. Hoje, por exemplo, um tutor meu, ele consegue responder do celular dele. Sim. Ele está lá presencial? Ele tem o horário dele presencial porque os cursos são híbridos. Mas e se não fosse? Sim. Ele tem celular, ele tem notebook, ele responde de tablet e tantos outros instrumentos. Tem um livro chamado Educação Sem Distância que fala exatamente isso, né? Você está colocando a tecnologia, não está aumentando a distância, está quebrando, não importa onde você está, o tempo que você está, você vai
Dentro do EAD, a gente tem um teórico chamado Pierre Levy, não sei se você já leu algo dele, eu sou fã de Pierre Levy. E desde os primeiros livros dele, quando ele fala de educação à distância, ele sempre disse que o nome está errado. Né? Que não deveria ser educação à distância, deveria ser educação para a tecnologia. Porque ela não tem distância, pelo contrário. Né? Mas usualmente a gente usa o EAD para entender o que é, sim. Mas na verdade a educação à distância ela diminui a distância. Né? Com certeza. Ela faz com que a gente diminui qualquer coisa, diminui qualquer forma de comunicação. Às vezes eu chego numa faculdade, é muito engraçado ver aluno novo e aluno veterano. Né? Há uma diferença. Né? Um olha para a cara do outro assim, não, ele é novato. Sim. No EAD isso não existe. Você não sabe, né? Não dá o perfil da pessoa só. E ninguém sabe quem é novo, quem é velho, quem é novo. Quem é? O perfil é igual, não interessa. Lá dentro do EAD na plataforma não tem idade, não tem classe social, não tem preconceito de raça, racial, porque ninguém dá nem para saber. Pode pôr foto? Pode. Mas tem gente que coloca bonequinho, tem gente que coloca um avatar, e nem me interessa o que está pondo, interessa o que eles estão discutindo. Sim. Então, ao resolver um problema, eles foram obrigados, num grupo, a ter homem, mulher, idade não interferia, nada absolutamente. Então, além de tudo, o EAD proporciona aí uma quebra de paradigma de preconceito que provavelmente o presencial, por valores que essas pessoas chegam, de cara você fala, não vou falar com aquele sujeito que ele parece isso ou parece aquilo. Já. O EAD não tem o que parecer porque você não está vendo ninguém ainda. Sim, você só vê o que a pessoa escreveu, conversa e é isso, né? E vai batendo papo. Mas vamos abrir um vídeo? Vamos. Aí depois do vídeo é que surge. Né? Mas já começou... Mas até aí já resolveu o problema, até aí você já tem WhatsApp, até aí você já está conversando via outra ferramenta, sei lá, Hangout, Gmail... Legal. E para resumir um pouco, o que você acha de o melhor e o pior da educação à distância e o melhor e o pior da educação presencial? Para eu entender como é que você vê esses... O melhor e o pior. Isso. O melhor do EAD, para mim, é quebrar paradigma, não ter distância, por mais estranho que pareça, é você não ter limite. Escala. É muito bacana isso. Gosto muito do EAD por conta disso. Você pode ensinar para 1, para 100, para 1000 e... Qualquer lugar do mundo. Eu posso ter uma sala com 200, eu posso ter uma sala com 1000, eu posso ter uma sala... Com do outro lado do mundo, não tem limites, é tudo... E o tempo é muito bacana, porque o tempo é uma coisa assíncrona, né? Você não precisa estar sincronizado ali, você pode entrar 8 da manhã e 8 da noite, ao mesmo tempo a gente estudou, né? Verdade. Então, esse é o ponto positivo. O negativo, eu acho que está atrelado às pessoas, né? Eu enxergo que o EAD ainda precisa dar passos, porque as pessoas têm muitos resquícios sobre o EAD. É cultural, né? E não usam ele. Então, não enxergo que ela tenha um lado negativo. Né? Eu acho que o lado negativo é o preconceito que as pessoas têm. Porque alguém fala EAD, já coloca, mas o EAD... É menos que o presencial. Exato. Quando na prática não tem menos ou mais. É uma modalidade diferente. A cultura que eu vejo ter que mudar também é as pessoas entenderem e serem mais disciplinadas, como você falou. A maioria das pessoas ainda não está acostumada a estudar EAD. Talvez ele seja um lado ruim, assim. A pessoa precisa, e não faz parte da nossa cultura educacional. Eu diria que, por exemplo, uma cultura japonesa tem uma disciplina muito maior do que a nossa. Com certeza. Então, se você pegar um aluno, né, do Japão, por exemplo, eu tive a oportunidade, quando coordenei o polo aqui de São Paulo, na Católica de Brasília, a gente tinha um polo no Japão, e o coordenador de lá dizia que eles tinham até uma tabelinha, né, um controle próprio, em que os alunos cumpriam aquilo, paravam o que estavam fazendo, cumpriam aquilo. O brasileiro não. O brasileiro, se tiver a novela das 9 para assistir, se tiver o boteco na Augusta, se tiver, ele vai. Ele deixa o EAD de lado e vai. É verdade. Então, o brasileiro tem isso, mas é questão cultural. É questão cultural, mas realmente o EAD precisa de disciplina. Eu também vejo que a gente foi a vida inteira ensinado por uma outra metodologia que só mandava, a gente só respeitava. Exato. E agora tem que ser disciplinado também. Exato. Exato. Depende de você, não mais de alguém. Exato. Essa é a mudança. Por isso a importância de ter um professor que não seja aquele cara que fica mandando. Que te ensine a ser o protagonista e te dá autonomia. Você controla o teu tempo. Né? Tá aí a Escola da Ponte, não sei se já ouviu falar, sim. Cara, leia, aconselho todo mundo. Escola da Ponte, Portugal, outro formato. Para mim é minha utopia de escola. Entendi. Gostaria muito que o formato que hoje é a Escola da Ponte, as escolas estivessem abertas a fazê-la. Mas também precisa mudar muita coisa ainda aqui. Convido, é muito bacana pesquisar a Escola da Ponte. Então, o melhor do presencial, então. Você já começou a falar da Escola da Ponte, presencial? A Escola da Ponte tem um
um jeito de trabalhar muito bacana, que é não ter paredes, não ter salas de aula e não ter alunos divididos por nível. Todas as coisas que as nossas escolas fazem, né? Caixinhas, né? Exato. Caixinhas. Então, assim, o aluno da primeira série está aqui, o aluno da segunda série está aqui, o aluno da terceira série está aqui. Aluno está num quadrado, que é uma sala de aula. Você vai indo pela esteira, passando por tudo. Então, é tudo, né? É industrial, né? No final das contas... Na Escola da Ponte, de vídeos, de tudo você pode ver, tem livros sobre isso, assim, o formato é um ajudando o outro, estudando conteúdos e assuntos que lhe interessam, e eles têm sim algo a cumprir, não é jogado, e os professores fazem o papel de mediar, de abrir um projeto, de trazer aquele conteúdo, e você, que é de tal ano, já sabia isso, você... E a discussão é muito rica, é outra conversa. Então, o presencial, eu diria que assim, o lado positivo, vamos chamar desse jeito, para mim são as pessoas. Com certeza. Né? O presencial é... Você me viu aplicando a metodologia experiencial, e ela depende do presencial, não que a gente não possa fazer atividades EAD, mas ela é especificamente uma atividade com dinâmica, com atividades presenciais, com contato, né? Esse contato no sentido, não contato de vamos contatar com alguém, mas contato no sentido de pegar, de aprender valores presenciais, eu acho muito importante. Né? Interação totalmente humana, né? Essa Exato. troca Exato. E serve muito para marcar as pessoas também, né? Porque eu vejo que a limitação do EAD às vezes é marcar e emocionar as pessoas. No presencial, se você faz uma troca das pessoas, ela conversa com alguém, conhece alguém, já vai marcar o dia dela, já ajuda a significar e por outro lado, eu diria que o negativo também são as pessoas. Né? Porque elas vêm imbuídas de questões, preconceitos, valores, pessoas presas nas caixas. Então, assim, hoje eu entendo que o ensino presencial, os problemas que ele tem, estão atrelados a que a gente falou aqui o tempo todo. Professores que não querem mudar, alunos, né, que não estão interessados por um motivo, né, um motivo que está atrelado a essa forma de ensino. Então, assim, são várias questões. Então, eu diria que um está aí para ajudar o outro. O EAD está para ajudar o presencial está para ajudar o EAD. Né? Em alguns momentos, né, você vai chegar né, particularmente já fiz, você vai chegar um momento e você vai falar assim, dou conta de um curso presencial. Beleza, na área você faz, minha graduação foi presencial. Né? Não, mas vai chegar um momento que você vai dar conta dela inteiramente EAD. Minha especialização foi inteiramente EAD. Né? E aí você vai dizer assim, mas tem momento que eu quero juntar os dois. Né? Estou fazendo uma pós que são metodologias ativas no ensino superior, que ela tem momentos presenciais e ela acontece numa plataforma EAD. Então, espera um pouquinho, dá para juntar os dois, dá para fazer os dois. Dá para você, enquanto pessoa que aprendeu a aprender, escolher momentos para aprender. Né? Então, se no momento eu estou hoje com 3, 4, 5 tarefas para fazer no meu dia a dia, o EAD vai ser muito bem-vindo. Mas se eu tenho um momento para encontrar com as pessoas, o presencial vai ser muito bem-vindo. E por que não juntarmos? Por que não fazê-los? Né? Então, se eu tivesse que dizer um ideal hoje de curso, é o ideal para onde está encaminhando o ensino superior, o presencial com o EAD. Porque o EAD ajuda o presencial em algumas questões, e o presencial ajuda o EAD em outras. Né? Vou dar um exemplo, a gente precisou divulgar um evento dentro da faculdade, a gente estava com uma dificuldade enorme, eu não tive dúvida, eu peguei a plataforma do EAD, onde todos os alunos estão lá, e disparei para todos os alunos um evento que não era do EAD, ele era um evento presencial na faculdade. Nós tivemos uma presença maciça de todos os alunos, falando, nossa, pela primeira vez eu soube de tudo na faculdade. O jeito mais fácil de comunicar, né? Já pela todo mundo tem que acessar, semanalmente eles não olham, a cada 15 dias não olham. Então, todo mundo vai ver, né? Então, é uma ferramenta que ajudou o presencial nesse momento. Mas tem momentos, sim, que o presencial vai ajudar o EAD. Eu não enxergo separação, né? Não enxergo separado. Saber dar valor para cada parte. São coisas, uma sempre ajudando a outra. Mas a gente não pode perder sempre de vista. Tecnologia, mundo disruptivo, coisas que vão chegando, metodologias ativas, jeitos de estudar, jeitos de trabalhar. De repente, quanto mais a gente conhece, mais a gente fica seletivo, né? Então, conheci a comida A, B, C, gostei da A. Conheci a B, C, D, E. Ixi, agora gostei da E. Ok, a gente pode mudar, a gente pode mudar, a gente pode crescer. Por que não usar A, B, C, D, E? Né? Por que não pegar todas essas ferramentas e criar a própria? Por que não, em alguns momentos, usar uma ferramenta diferente? Né? Não tem limites para a criatividade, combinar as coisas. Um carpinteiro não usa só serrote. Verdade. Rubem Alves lá atrás dizia isso.
Legal. E teve algum professor, algum momento na sua educação que marcou você, alguma coisa que aconteceu que você lembra até hoje que foi algo legal, assim? Cara, graças a Deus, eu tive professores que me marcaram. Sempre, né? Sempre são professores. Eu tive a sorte, tive professores que me marcaram negativamente, mas esses eu brinco que a gente viveu, entendeu, esquece e não faz igual. Né? Porque não é bacana. É o aprendizado pela dor, né? Para não fazer. A gente teve, eu tive, todo mundo teve. É uma pena. Mas eu gosto de guardar mais os positivos. Eu acho que eles me ajudam a me motivar. E tive professores. Tive, por exemplo, uma professora de uma segunda série, né? Segunda série fundamental. Marca, né? Como marca. Exatamente. Na segunda série fundamental, que hoje é terceiro ano, foi ali que eu decidi ser professor. Acredite se quiser. Foi lá na segunda série fundamental, tendo aquela professora Cida. A Cida, o que a Cida fez? Na verdade, a Cida dava uma aula que era apaixonante. Entendi. A gente era obrigado a fazer uma roda, e olha como marca esse tipo de coisa. Até lá, todas as salas de aula, formatinho. Aí ela entra, manda fazer uma roda e fala, vamos conversar? E na conversa dela, ela trazia os assuntos que a gente tinha que discutir. E pedia para fazer alguma coisa, a gente fazia em grupo. Então, eu não me lembro de aula da tia Cida, enfileiradinho, mas ela não é a única. Né? Eu tive, por exemplo, um excelente professor de matemática, que ele dava aula cantando, ele dava aula brincando, ele dava aula... então, assim... Quando a pessoa põe a autenticidade dela ali, se torna algo marcante. São estratégias diferentes. Eu não vou dizer que uma professora é melhor. Não, eles usam estratégias diferentes, eu uso estratégia diferente. Né? Como também tive a sorte de encontrar em faculdade professores muito bons. Minha orientadora de faculdade, Adriana, sou amigo dela até hoje. Vários professores que eu tive, você conheceu uma professora amiga minha, Silmara, que eu levei na virada pedagógica para fazer abertura. Ela, minha amigona, a Tati, que eu levei lá para fazer palestra, enfim. Muitas pessoas marcam, ao longo do caminho a gente vai conhecendo professores muito bons, vai virando amigo, né? Porque hoje como professor, como pedagogo, a gente vai criando laços e não tem jeito, a gente vai aprendendo com eles com a gente trocando figurinha. Né? Eu nunca achei que um dia eu daria aula para minha professora. Isso foi o que aconteceu na virada. Que legal. E aí a gente virou o jeito de pensar. E ela falou, Edu, eu não conhecia essa metodologia. Eu falei para ela, Silmara, a culpa é sua de eu amar Paulo Freire. Né? E aí a gente fica trocando figurinhas sobre educação. E é isso. Né? A gente não... Ainda bem que eu tive professores muito bons. Acho que isso fez com que eu tivesse um caminho para a educação muito bacana. Eu acho que esse papel do educador, do professor, de inspirar também, né, um pouco, de motivar a querer algo maior ou dar atenção num dia. Eu acho que eu não seria professor se não fossem os professores. Sim, né? E ainda bem que eu os tive, ainda bem. Guardo todos eles, assim, da primeira até outros que ainda vou ter. Sim, na própria faculdade. Para, né? Na própria faculdade, assim, colegas meus, professores, tutores meus, tem hora que eu fico lá batendo palma com os meus tutores, eles brincam comigo, às vezes eles falam assim, nossa, Edu, parece que você nem é meu chefe. Eu falei, mas eu nem quero que você fique pensando que eu sou seu chefe, eu quero que você fique pensando que nós somos uma equipe, vamos trabalhar junto. E tem coisas que eu não vou saber. Né? Por exemplo, eu tenho um tutor de direito. Eu não sou formado em direito. E se eu tenho alguma dúvida na área de direito, a gente sempre conversa. Eu não sou economista, mas eu tenho um tutor mestre em economia. E a gente fica trocando figurinhas sobre a economia do Brasil. E a troca que é rica, né? É sempre uma troca. Né? E todos nós mexemos com plataforma, com Moodle, com EAD, e fica essa troca. Né? E tem hora que eu vejo uma ferramenta diferente, eles dizem, Du, você já fez esse curso aqui? Ó, manda para mim. Ó, pessoal, você já viu esse curso? E a gente vai conversando. Tá aí o WhatsApp para ajudar a gente com o grupo, tecnologia. Mas é isso, acho que não dá para pensar em um professor. Né? Falei da primeira... Sim. Que foi aqui. Seria uma lista para falar de pessoas uma lista que marcaram, né? Uma lista, né, com amigos também, chefes que eu tive. Se você pudesse mandar um recado para os professores, para os educadores, para motivar nesse caminho de aceitar a mudança e se transformar e inovar, para incentivar as pessoas a mudarem e caminhar para o futuro da educação, o que você falaria para eles? Eu diria para nenhum professor se deixar levar para a situação atual que nós estamos. E aí me refiro ao país, não quero entrar numa situação de política, mas numa situação de que a educação está difícil no nosso país, mas ela tem jeito. E o jeito somos nós, somos as pessoas. Então, eu sou muito otimista. Algumas pessoas ainda dizem, nossa, você é muito otimista. Eu sou. Eu sou otimista porque se eu não for um pedagogo otimista, é como se eu não acreditasse na minha própria profissão e formação. Né? Então,
Como pedagogo, eu diria, acreditem em si mesmos, acreditem na mudança, acreditem no novo, acreditem no seu passado, na sua história, no seu presente, no seu futuro. Eu acho que se a gente junta tudo isso, para mim, profissionais ruins são aqueles que não levam em consideração o que aconteceu, o que acontece, o que vai acontecer, né? E de qualquer que seja a área. Não dá para a gente ter um presidente que não pensa no passado, no presente e no futuro, como não dá para ter um professor que não pensa no passado, no presente e no futuro. A gente vai errar sempre. Se não olhar para trás no que aconteceu, não aprender com o que foi para melhorar, né? A história está aí para nos ensinar, não vai dar. Então acreditem, vamos junto, estou à disposição. Isso aí. Agradeço demais. Obrigado demais por aceitar esse meu convite. Eu que agradeço. Muito legal essa conversa. Foi uma troca. Total, uma troca. E se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém, compartilha com um educador que está precisando inovar nos seus métodos de ensino e tudo mais. E se você tem interesse de participar, de conversar sobre o futuro da educação, também deixe um comentário e vamos falando. Valeu e até a próxima!